né? Então, o secretário de Saúde, que participou disso, ele precisa tomar providências. Então, gostaria que colocasse, além do que está no meu requerimento, tá? Mais esse item. E eu acho um absurdo, né? Porque há 20 anos atrás, né, fazia tudo com orçamento mínimo, e hoje não faz, né? Então, isso eu acho, vou continuar achando um absurdo, porque o país, nós vamos nos modernizando, e é uma cirurgia simples, né? É apêndice. E hoje acontece isso aqui em nosso município. Esse novo requerimento, vereador, que você quer, que o médico justifique o motivo e que seja penalizado, não é, vereador? É isso aí, né? O médico. Claro, alguém precisa pagar essa conta. Ou o diretor, secretário ou o secretário, que um seja penalizado, né? Alguém precisa pagar isso, porque o paciente não tem culpa. Ele ficou para lá e para cá, inclusive, ele até pagou consulta particular. Não pode. Então, depois voltou para cá, ficou aqui internado, depois foi para lá. Então, alguém precisa, ou o médico, sei lá, ou o município, alguém precisa pagar essa conta. Deixa eu só finalizar. Assim, dá a impressão que não é possível montar isso. É possível, sim. Pode montar uma equipe cirúrgica de cirurgia geral. Só que assim, faz o desligamento do ERSA, ninguém mais vai receber os casos IPUAM, nenhum caso, e nós vamos montar, vamos ter um médico responsável 24 horas pela cirurgia geral, e vamos botar ele na cidade e vamos fazer tudo aqui. Tudo, dá para fazer tudo, vesícula, pâncreas, rim, fígado, tudo. Próstata, tudo. Mas por equipamento não é difícil, gente. O equipamento ele dura muito tempo, dura anos e anos. Não é por equipamento, é você ter o profissional que começa pelo princípio assim. O cirurgião geral ele tem um princípio. Quando ele se forma, ele quer operar toda hora, todo dia, toda hora. Ele não quer perder a mão cirúrgica. Então ele quer ir para um centro de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, um centro que tem rotatividade. É a mesma situação do anestesista. Ele quer fazer as anestesias dele todo dia. Então existe uma dificuldade sim, mas não é difícil. A gente pode procurar, ir atrás, é questão de vontade só. Mas por enquanto a nossa referência para cirurgia geral é São Joaquim e é gratuita. E para ortopédico também, é São Joaquim e é gratuito. Agora, a partir do momento que a gente fizer uma cirurgia geral em Ipuã, São Joaquim já requer o desligamento e a gente fica numa situação difícil. É isso que acontece, né? Pelonde? Pois não, vereador. A cirurgia geral sempre, nesses últimos 20 anos, foi muito complicado para as pequenas cidades. Porque o mundo da saúde mudou. E o custo aumentou mais. O profissional da saúde, ele passou a ter que fazer mais cirurgias ou ser subsidiado. E o que aconteceu? Os grandes centros absorveram todos esses cirurgiões. Levaram eles e ele não volta mais, porque além dele ter um fluxo grande de cirurgias, ele tem o seu consultório, que a cidade grande tem um fluxo maior, então ele passa a ganhar, não é só 30 mil não, ele ganha muito dinheiro. E você não consegue locar ele aqui. E o que aconteceu? Referência é São Joaquim da Barra. Então toda a cirurgia geral nossa, né, doutor, é São Joaquim da Barra, ou quando não tem, é Franca e assim sucessivamente. E o que acontece? O médico que está lá, ele contata a central de vagas e a central de vagas fala, não, pode mandar. Você manda o paciente, se não tem o médico lá à disposição, como o Vossa Excelência falou, ele tem que fazer, a nossa central de vagas tem que arrumar outro cirurgião. Eles recebem por isso. Toda a nossa referência vai para eles. Toda a cirurgia que eles não fazem de graça, o SUS paga. Então a irresponsabilidade da nossa central de vaga lá foi muito grande. Né? Porque essa verba não vem para cá, vai direto para a Santa Casa de São Joaquim. E aí que eu vou em defesa do secretário de Saúde.
Ele fez todo o procedimento certo, mandou o paciente, chegou lá. Os irresponsáveis lá não atenderam a contento. Agora, quando você tem um ente querido doente, a gente fica muito assustado, né? Fica muito... Eu mesmo era uma pessoa muito assustada, eu queria que resolvesse na hora. Mas, às vezes, hoje, por exemplo, com toda essa situação que envolve a saúde, as centrais de vaga, às vezes, demoram um pouco. E aí a pessoa afoba e faz particular. Você entendeu? Mas, se ele chegasse lá e... central de vaga é aqui, e vou esperar o médico. E entra para dentro. Esse é o procedimento legal. Eu tenho plena certeza que a central de vagas ia fazer cirurgia nele lá de graça. Tenho plena convicção. Quando você aciona a central de vagas, tem um número de protocolo que você tem ele na mão. Para levar a responsabilidade da nossa Santa Casa. Esse protocolo quer dizer o seguinte, aqui tem um cirurgião, aqui tem um centro cirúrgico, aqui vai fazer a cirurgia. Então, a partir desse momento que você manda para lá, a nossa Santa Casa, o nosso secretário de saúde, o nosso médico, mandou a responsabilidade para lá, que é responsabilidade deles. Pelo fato deles receberem por isso. Então, eu tenho plena convicção que o secretário deve ter feito todo o esforço possível, né? Como eu fui já secretário algumas vezes, eu sei a dificuldade que é. Mas eu sei também que todos nós da saúde, está o doutor aqui, todos os médicos, todos que estão envolvidos, né, nesse complexo que é a saúde, eles lutam muito, brigam muito para que os pacientes sejam atendidos a contento. É que às vezes acontece irresponsáveis, como aconteceu nesse caso, né, que é lá de São Joaquim da Barra, né? Eu estou dizendo isso pelo que eu ouvi de vocês, entendeu? Agora, eu tenho plena convicção que se Central de Vagas autorizou, ele tinha que ter chegado lá e entrado no hospital que ia ser atendido. Ele deve ter afobado, eu tenho plena consciência disso, porque eu também, se eu vejo um ente querido meu doente, eu vou afobar também, eu vou procurar, né? Mas eu acredito que foi um pouco assim de desespero. Mas que seria feito, seria. Porque se não fosse, começasse a demorar muito, eu tenho certeza que o secretário montaria no carro, ia lá, ia brigar, ia lutar por isso. Né? E não precisa nem brigar. Se você chega lá e fala, vou fazer o BO aqui agora. Porque eu fiz isso muitas vezes. Vou fazer o BO aqui agora, vou chamar a polícia e fazer o BO. Eles põem para dentro na hora. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Inclusive o prefeito esteve junto algumas vezes. Então, eu acho que foi um pouco de desespero, certo? E a nossa condição hoje de município em questão de saúde, nós estamos bem. O único fato que nós não conseguimos fazer devido a custo altíssimo é a cirurgia geral. E se nós continuar, se nós fizer cirurgia aqui, nós vamos perder a referência. E se nós perder, aí nós vamos ter muito problema, porque tem certa cirurgia que mesmo nós tendo aqui um cirurgião geral, nós não vamos conseguir fazer. E aí nós não vamos conseguir central de vaga. Aí nós vamos ter problema muito sério. Então, o nosso município não tem como bancar esse tipo de cirurgias aqui com os profissionais que tem. Porque o dinheiro que é repassado foi praticamente para os médicos, né, que estava defasado, os salários, todo mundo estava, né, e com razão. Foi aí que todos os vereadores se uniram e fizeram tudo aquilo, né, e inclusive a anestesista que está aí, que o Dr. Lucas não sobrevive sem ela, ele não tem jeito de fazer uma cirurgia sem anestesista, porque ele não vai pôr o diploma dele em risco sem um anestesista lá no local. Então, tudo isso, gente, eu acho que é prematuro julgar o secretário de saúde, porque eu tenho certeza que ele acionou a central de vagas atendeu, só que não atendeu o paciente naquele momento.
devia ter atendido. Porque se eles aceitaram as nossas referências, eles têm que ter condições para isso e fazer a contento a nossa população. Porque nós pagamos através do SUS, ao invés de vir para nós, vai para eles. Quando se faz em São Joaquim, vai para São Joaquim. Quando faz em Franca, vai para Franca. Então eles têm condições de fazer. Se não fez, nós temos que tomar providência. Então nós temos que saber o quê? Essa pessoa que foi fazer essa cirurgia e quem acompanhou, tem que ter o nome do médico, para que a gente tome providência. O porquê que ele não atendeu. Me concede a parte, vereador. Por que a Santa Casa não atendeu a contento esse paciente? Para que a gente possa acionar e tomar providência quanto a esse atendimento. Me concede a parte. Quando o nobre colega disse que julgou aí o secretário de Saúde, que ninguém julgou, é só um requerimento, pedindo não só para o secretário de Saúde, mas também para o diretor da Santa Casa. Então, ninguém está julgando ninguém, e pedindo solução. E já disse que o nobre colega Lucas, como médico, já respondeu parte da minha pergunta, certo? E não é uma questão também só de desespero da família, porque o paciente já faz 3, 4 dias que ele está ali, com essa dor, sabendo que tem que fazer a cirurgia, não consegue a vaga, e quando consegue, chega lá, ou não acha o médico, e o outro médico, se não fizer, urgente vai morrer. Se não fizer, como é que vai fazer? E a outra lá, a secretária ligando para o outro médico lá da central de vagas, e não consegue nem falar com ele, certo? E responsabilidade da central de vagas. Então, para que se apure. Agora, quem... Com certeza. Quem acionou, né? Quem conseguiu contactar lá com esse médico, tem, né? A Santa Casa lá deve ter o pronto-socorro, que seja, ou o médico que fez isso, deve ter o nome do médico e tudo mais lá. Então, o que eu requeiro nesse outro requerimento, incluindo, é que se tome providências. Alguém, esse irresponsável, ou quem quer que seja que cometeu essa falha, que corrija. Concordo com Vossa Excelência, por isso que eu disse que tem que ter uma providência? Tem. Mas a gente tem que ter uma providência no local certo. A central de vagas. A central de vagas é que está deficiente. E isso não pode acontecer, porque nós dependemos dessa central de vaga para a cirurgia geral. E nós repassamos o dinheiro para eles. Então, se nós tivermos tudo para apurar, nós vamos apurar. E com certeza, todos nós. Porque pode acontecer conosco também. Por isso que nós criamos aqui a Secretaria de Saúde, para que ele resolva, porque não sou eu que tenho que resolver isso e nem o paciente. Então, sim, eu concordo com Vossa Excelência. Eu preciso resolver. O que eu disse a Vossa Excelência foi o seguinte: o caminho que nós temos que tomar